Frente a Frente com a Grazi de hoje é com o pessoal da JRCA, né? Para você que quer comprar aquele consórcio, a gente está aqui com o supervisor, o Pedro Marcolino, e também com a consultora de vendas, a Kênia, né? Vai bater um papo hoje com a gente, né? Deixa aqui o espaço aberto para que vocês falem um pouco, né, do que é o consórcio, o que é que essa empresa representa. Então, começando aqui, né? É um prazer poder, antes de tudo, poder divulgar um pouco do nosso trabalho aqui para vocês. Ter conseguido esse espaço aqui no Estadão é maravilhoso, porque a gente precisa conversar um pouco sobre o consórcio, que é um produto que é tão comercializado, mas que gera tantas dúvidas às pessoas, principalmente devido ao mercado que está muito movimentado nesse sentido. Nós somos do Grupo JRCA, né? Sou supervisor de vendas lá. O Grupo JRCA hoje é um grupo que se destaca no comércio de varejo de automóveis aqui em Alagoas. Temos aqui algumas lojas em Arapiraca, aqui na região, né? E conseguimos esse espaço aqui para poder falar um pouquinho do nosso trabalho do setor de consórcios do grupo. Nossa amiga Kênia aqui, Kênia Brandão, que tem tantos e tantos anos, já querida, de experiência. Vamos falar da idade. Quero saber quais as características, né, dos produtos que vocês oferecem às pessoas, né? Porque eu já estou ficando aqui com vontade de fazer um consórcio. Vamos comprar. Isso aí. Antes de tudo, falar um pouquinho só sobre o consórcio, pode destacar algumas dúvidas que as pessoas têm, algumas questões. O consórcio, ele é um produto brasileiro, né? Iniciou aqui com um grupo lá do Banco do Brasil, um grupo que se juntou para adquirir um bem, e eles pagavam parcelas ali, pelos sorteios eles iam um a um, conforme eram sorteados, adquirindo o seu bem. Então, juntou um grupo de pessoas, cada uma parcela de R$500, todo mundo pagava aquela parcela mensalmente. Vamos sortear para ver quem vai comprar primeiro o nosso carro. Então, a pessoa que era sortearia lá e comprava. Isso se tornou com o potencial que essa ideia teve, se tornou hoje um comércio muito forte aqui no Brasil e até para fora do Brasil, tá? Então, existem as administradoras de consórcio, né, que são quem administram esses grupos. E o consórcio, ele é um produto que existe como um meio para adquirir um bem, certo? E hoje de uma forma muito variada. Então, o mais comum é ouvir falar no consórcio para aquisição de carros, né, de motos, de automóveis. Mas ele se expande para serviços também. Tem pessoas que fazem consórcio para fazer uma faixa de 15 anos do filho, por exemplo. Existe consórcio para celular, existe consórcio para uma série de produtos, certo? O grande ponto, Grazi, é onde fazer o consórcio e como entender se esse consórcio ele é vantajoso ou não. No caso, se eu quiser fazer uma festa de 15 anos, né, aqui do Estadão, como é que é a procedência para adquirir esse consórcio? É o mesmo processo para aquisição de um consórcio de automóvel, que no caso é a nossa especialidade. O consórcio que a gente trabalha é um consórcio para aquisição de automóveis, né, de motos e carros, certo? A gente ainda não comercializa o consórcio para o serviço, ainda não é um foco nosso. Mas existem algumas administradoras que trabalham com esse foco. Consórcio segredo, né? De serviços, exatamente. No caso, se eu tiver uma carta de crédito na JRCA, certo? Uma carta de crédito para adquirir um carro, e eu quiser trocar por uma festa, pode acontecer? Algumas administradoras elas vão trazer uma certa flexibilidade para que você possa fazer, mas geralmente, né, quando se trata de automóvel, aí você pode mudar entre carro e moto, certo? Por exemplo, a carta de imóveis, a carta de crédito para imóveis, você pode comprar um terreno, por exemplo, usar parte do recurso da carta de crédito para construção, tá? Então, assim, é um mercado amplo, as administradoras. Existem algumas no mercado, a gente trabalha basicamente lá com mais ou menos 3, 4 administradoras. O grande ponto, como eu estava falando, é saber se aquele consórcio, né, aquela cota que o cliente está adquirindo, que é o que a gente chama, ele é vantajoso ou não para o cliente. E aí vai variar de acordo, né, que ele vai variar de acordo com o tempo e as características daquele grupo. Eu entendi um pouco a pergunta da Grazi e mais uma vez quero agradecer a oportunidade, Grazi, de estar aqui. Para mim é uma emoção muito grande. A mão está um pouco geladinha porque é a emoção de estar de um estúdio e frente a frente com a Grazi. Que maravilha. Primeiramente um bom dia, Palmeira dos Is, minha cidade natal. Vamos estar aqui em Palmeira dos Is, fazia uns 3 meses que eu não vinha Palmeira. Então vamos lá, a pergunta que você fez com relação a poder usar o valor para fazer uma festa,
você pode pedir junto à administradora o valor em espécie. É pedido o valor em espécie e o valor em espécie cai em sua conta, isso é uma regra do Banco Central, em 180 dias, ou seja, 6 meses. Aí daí você pode usar esse valor para o que você necessitar. Ele não vai ser o consórcio de serviço, né, tudo? Ele é um consórcio para você, se não quiser comprar bem, você solicitar o valor. Consórcio é praticamente uma poupança forçada, digamos assim, né? Hoje se diz que é uma poupança forçada, né? Pode ser só termo. A gente pode usar o consórcio também para alavancagem do patrimônio. Dando um exemplo básico aqui, vamos supor que uma pessoa que paga um aluguel que cabe no bolso dela, consiga arcar com uma parcela que tem o mesmo valor desse aluguel ou pouco menos. A partir de um sorteio, que é uma dação meio de contemplação do consórcio, muitas vezes ela sai do aluguel para um imóvel de R$100.000, um custo de R$100.000. Isso seria a pessoa estar saindo da condição de aluguel para a sua casa própria, né? Obviamente, até a quitação desse consórcio, esse bem fica alienado ao administrador. Mas outras pessoas vão utilizar o consórcio, por exemplo, como alavancagem de patrimônio mesmo, no sentido de que o cara já tem um patrimônio formado, mas ele adquire cartas de crédito ali para potencializar, né, a questão financeira dele, para aquisição de terrenos, de lotes, enfim. Então existem várias possibilidades dentro do consórcio que você pode trabalhar a partir dele. Uma dúvida, qualquer pessoa, e se a pessoa não tiver com nome limpo, pode fazer um consórcio? Olha, alguns administradores vão permitir que você faça o consórcio sem estar com o nome limpo. Porém, para que você tenha acesso ao crédito uma vez contemplado, você precisa comprovar que tem condições financeiras para arcar com aquele custo, uma vez que aquele bem que você vai adquirir vai estar alienado à administradora. Mas já houve algum caso de uma pessoa ser sorteada e de repente não pôde receber o prêmio, o valor do crédito pelo fato de estar com o nome sujo? Acontece, principalmente quando essa aquisição do consórcio não é feita no local certo e com as pessoas certas. Porque o que acontece? O cliente ele vai fazer a seguinte pergunta para o vendedor, por exemplo: olha, eu estou com o nome sujo, eu posso fazer o consórcio? E se esse vendedor não fizer uma boa orientação, né, acerca da contemplação, ele vai dizer: não, você pode fazer. Aí vamos supor que esse cara seja sorteado na terceira parcela. Pode acontecer na primeira, na segunda, na terceira, ou lá na frente. E aí quando ele vai em busca daquela carta de crédito, né, para poder adquirir o seu bem, ele descobre que ele não pode receber essa carta de crédito porque não está com o nome limpo, digamos assim, nos modos. Ele pode conseguir um fiador, certo? Mas isso gera um certo impacto negativo no cliente quando ele não tem essa orientação de juiz, tá? Então sim, se você, por exemplo, está no processo de planejamento financeiro, você quer começar como você falou, fazer uma poupança forçada ali com o objetivo de adquirir o bem, certo? Você pode utilizar o consórcio para isso. Lembrando que o consórcio ele pode servir justamente para que nesse período, até a sua contemplação, você consiga regularizar essa situação no seu CPF, para que lá na frente você possa ter acesso a essa carta de crédito. Uma coisa que eu aconselho para o cliente que está nesse perfil é verificar se ele pode contar com um fiador, certo? Justamente para conseguir ter uma facilidade maior no acesso a CPF. Exatamente. Puxa. Qual para vocês hoje é o principal diferencial da JLCA? Vocês também trabalham com financiamento, é isso? Também trabalhamos com financiamento na venda direta, né, Kay? Aí eu vou deixar você falar um pouquinho sobre... Qual é a vantagem do consórcio em cima do financiamento? No caso, qual é o estoque do cliente? Eu sempre falo na concessionária que quando o cliente nos procura, eu sempre coloco os pontos positivos do financiamento, porque eu acho que seria hipocrisia enquanto vendedor, consultor de vendas, que sou, desde 93, aí, atuando no mercado de consórcio. Eu sempre falo para o cliente que ele tem a mesa lá do financiamento, deixa ele bem à vontade, vai lá no financiamento, vai consultar como é que está as parcelas, se vai dar para você fazer o financiamento. E o cliente vai ver que a taxa Selic deu uma aumentada, até o final do ano vai estar aí uma crescente aí nas taxas de juros. E o que é que o cliente prefere? Faz a opção pelo consórcio. O consórcio, a pergunta frequente, né, Pedro? Se o consórcio tem juros. O consórcio, ele não tem juros, ele tem uma taxa administrativa que é cobrada nessa taxa administrativa. A nossa está entre 14,5%, 15% até 16%, uma das menores do mercado. E o cliente faz a opção por consórcio por ser um planejamento futuro
a curto ou longo prazo. Ah, quem vai demorar muito? É a pergunta que faz, né, Pedro? Vai demorar muito? Eu vou demorar muito para tirar? Aí você fala, depende do teu bolso, porque se você tem dinheiro para investir lá no financiamento, comprar o teu carro financiado, se não quer descapitalizar, não compra à vista. Mas tem condições de comprar à vista, tranquilo. Mas eu, como sou fãzão do consórcio, e eu acho que é sim uma forma de você não se capitalizar, de você planejar com segurança, e eu acredito que é um custo-benefício grande, viu, Graça? Inclusive eu vou, quando terminar aqui esse podcast, fazer a minha explanação do consórcio para sair daqui com o teu consórcio. O Jô tá querendo ganhar cliente, viu, gente? Vamos falar agora sobre juros, né? É a vantagem que o cliente obtém em relação a juros fazendo consórcio. Então, como a Kenia falou, a gente trabalha todo com financiamento, né, compra à vista ou financiada, ou com consórcio, através da taxa de administração, né, comparando com os juros ali. Os juros que você paga do financiamento, por exemplo, é um composto, tá? Então, quando você faz esse cálculo, mesmo quando e você coloca taxas equiparadas, a taxa de administração com os juros que está sendo cobrado no financiamento, muitas vezes o consórcio ele tem uma vantagem no valor, no montante que esse cliente vai pagar lá no final, tá? Agora, se o consórcio é viável para aquele cliente ou se o financiamento é mais viável, isso vai depender muito da necessidade do cliente. Uma coisa que a gente sempre procura fazer quando o cliente chega em loja, por exemplo, é primeiro entender a necessidade dele. Muitas vezes o cliente ele vem para fazer um consórcio, mas quando a gente identifica que a situação é energia, a margem do financiamento, por exemplo, a gente encaminha para o setor de financiamento, tá? E o financiamento ele pode ser um excelente negócio. Exato. Como o consórcio também pode ser um excelente negócio. É entender a necessidade, primeiro, antes de tudo, a necessidade do nosso cliente. Recentemente, eu conversando com um cliente que nos procurou, um rapaz ele queria fazer a aquisição de uma moto, por exemplo, e ele tinha sofrido um acidente, né? Ele tinha justamente perdido a moto que ele tinha antes. E aí ele falou, cara, mas eu tô querendo fazer um consórcio, mas eu não tenho dinheiro de lance para poder tirar no lance aquele crédito. E aí, o que é que você me indica? Eu disse, cara, faz o seguinte, ele não tinha dinheiro de lance e tinha dinheiro para dar de entrada. Mas talvez, pelo financiamento, ele conseguisse fazer sem entrada. Então, encaminhei ele com um vendedor parceiro, foi lá e foi muito bem atendido. Então, assim, o grupo de... Mas saiu com a moto? Eu creio que sim. Já deixei lá com o pessoal tá no processo de análise de crédito com ele e tudo. Mas é isso, a gente quer vender, mas para um grupo que tem uma tradição tão forte no mercado de automóveis, como o grupo JRCA, a gente preza muito pela qualidade desse processo que vende. E a parceria da Pedro de Data é minha parceria lá no show, incrível, Graça. Quero te convite, sei lá, num cafezinho com a gente, você vê a parceria que é showroom, consultor de vendas, quando não dá para o financiamento, vem para o consórcio. O cliente, a gente traça um perfil, né, Pedro, do cliente. Se o cliente tem um perfil para comprar à vista, se tem um perfil para financiar, se ele vai ficar melhor no consórcio. Então, o próprio consultor de vendas e de veículos passa para o consórcio. Vocês recebem carros, assim, veículos como entrada, Novos, a gente que fala. Isso. E a gente tem um avaliador, né, Pedro, que faz avaliação lá no grupo JRCA Seminovos, faz uma avaliação do teu veículo. Se o teu veículo for bem avaliado, se você gostar da avaliação, claro, deixa o carro lá, o carro é vendido, e aí quando você ofertar o lance aceito, você paga o lance em 3 dias úteis, que a administradora pede para se pagar. Tanto a própria administradora, algumas aceitam o carro seminovo, tá? Uns aceitam. E o nosso grupo também. E como a gente tem um setor de seminovos, hoje o grupo JRCA tem as seguintes marcas, né? A BYD, né? Que hoje está virando a queridinha, então toda cidade que a gente vai, você vê muita frequência os carros. Os olhos estão olhando, tá peraí. E vi que seus olhos brilharam, a gente tá aqui para fazer essa consórcio. Isso. Mas, ó, de BYD, a gente tem a Mitsubishi, né, que foi a primeira marca adquirida pelo grupo JRCA. A Nissan, que foi a segunda. A gente tem a Bajaj, com moto. A Volks, que é a Loja Viva lá em Maceió, né, a Volkswagen. E também outras que vão estar compondo logo aí, além dos seminovos, certo? Então o cliente hoje tem uma experiência completa no grupo JRCA. Você fala para o cliente o seguinte, quando a loja, o local onde você está adquirindo a sua carta de crédito, tem o intuito de que você volte lá para comprar,
ela vai procurar fazer da melhor forma possível para que você consiga a tua contemplação e adquirir o teu automóvel na própria loja. A carta de crédito permite que você adquira onde você quiser. É uma carta de crédito que você pode utilizar no fogo, tá? Mas o Grupo JRCA hoje ele proporciona para o cliente uma experiência completa. Então, desde a aquisição da cota do consórcio, né? A contemplação, o acompanhamento para a contemplação, que é quando a gente faz os cálculos para o cliente e informa para ele quanto que ele precisa de dar de lance, por exemplo, para tirar o carro naquele mês, uma margem que não pode garantir isso, mas com o cálculo a gente consegue realmente ter uma boa taxa de contemplação, até a experiência da aquisição com todo o acompanhamento que ele precisa para que isso aconteça da forma mais tranquila possível, tá? Então a gente consegue oferecer essa experiência completa para o cliente. Qual o método, né, para se manter atualizado sobre os produtos da concorrência? Olha, Bom no ponto, então, a concorrência, da mesma forma que acompanha as redes sociais da gente, que está ali o tempo todo, né, fazendo as suas investigações, olhando os movimentos do grupo, da mesma forma a gente vai observando também. e a gente tem concorrentes amigos. Exatamente. Concorrente amigo, porque a gente não tem que fazer do concorrente o inimigo. A gente tem que ter uma Ele é o termômetro. parceria, né? A concorrência é um termômetro para saber onde é que você precisa melhorar. E só que quem ganha é o consumidor. Com certeza. Então, quando você tem um mercado acirrado ali, vai vir melhores condições para o cliente, cada um vai tentar proporcionar uma experiência melhor para o cliente para se destacar ali, né? E acho que com esse pensamento também, o grupo está crescendo cada vez mais e logo acho que tem novidades aí que a gente quer voltar aqui para poder compartilhar com vocês. Muito bem. Mais uma vez convidá-la, né? Não, mostrar aí a Maceió, Tá bom? tem ação no seu veículo. Isso sim, Sandro, o som também, certo? A Piraca, a gente tem as lojas aqui, a Piraca no caso, são BYD, Mitsubishi, Nissan e Bajaj, tá? A gente então pode fazer uma visita conosco, inclusive a gente tá com a nossa vendedora aqui, a Laísa, que entrou recentemente na equipe, já tá um bando de vendas lá. O Michael de Maceió também tá conosco aqui, que esse é o rei da contemplação, viu? Aí o homem é bom de carro, tranco e bug, exatamente. Qual a estratégia para motivar, né, Pedro, uma equipe de vendas em um ciclo longo, né, como o do consórcio? Eu acho que quando você lidera uma equipe, algo que eu aprendi com esse tempo num consórcio, é recente que eu estou como assessor de consórcio, mas eu trabalhei com equipes em outras experiências. E primeiro é você entender que cada pessoa é uma, né, que você precisa despertar o melhor daquela pessoa e trabalhar os seus pontos fracos. Acho que não tem como você trabalhar uma equipe de forma genérica. Você tem que conhecer um a um, entender o comportamento de cada um. A gente estava até conversando sobre isso e a gente consegue identificar nos vendedores, por exemplo, que uns têm uma habilidade maior para um determinado tipo de público, eles conseguem se comunicar melhor. Por exemplo, com um cliente de alto padrão, o outro ele consegue se comunicar melhor com um cliente mais popular. Isso. Né? E aí você vai observando essas coisas e vai trabalhando os pontos fracos. E trazendo também potencializando os pontos fortes. Então, trabalhar com a equipe é você primeiro potencializar o que tem de bom, conseguir trabalhar quais são os pontos fracos e trabalhar também com a união dessa equipe. Ela precisa ser unida, ela precisa caminhar numa só voz ali, né? Os valores têm que ser muito bem estabelecidos, né? A gente lá preza muito, tudo que a gente faz no consórcio, a gente sabe que está colocando em voga, de certa forma, a história de um duplo, né, que tem ganhado prêmios e que é respeitadíssimo no estado. Então, todo o nosso processo de venda e de pós-venda tem sido construído no sentido de garantir que esse cliente ele fique satisfeito, né, que a gente consiga fazer o melhor trabalho possível. Porque tem um trabalho de pós-venda também incrível, né? Isso. E cada vez estruturando cada vez mais. E conforme vai crescendo essa carteira, a gente precisa estar muito atento a esses movimentos. E o slogan da camisa, depois você dá uma olhadinha. Que aí tem o slogan, Pedro. Se o sonho é nossa... Se o sonho é nossa ponta, a gente vai nessa ronda aí. Quando ela perguntou, e você é de Palmeiras, filha da cidade, não é possível que você não vai conseguir. Você que... Frente com Grazi. Então, mais grata pela confiança, assim, eu quem agradeço a participação de vocês aqui, né? Porque tirou aí muitas dúvidas das pessoas que estão em casa, né? Inclusive minhas mesmo, né? Porque já tem receio fazer consórcio. Até hoje tem gente que tem receio, fica preocupado, muitos meses, vou passar não sei quanto tempo pagando no consórcio. Só que o cliente tem que entender que
Tem cliente que prefere 60, 80, tem cliente que faz 84 meses. Aí eu vou passar 84 meses pagando, mas lembrando que tem o lance aceito, ele vai ser abatido na quantidade de meses ou no valor da parcela. E eles são muito relativos, tá? Tem clientes que no terceiro mês são contemplados através de lance. Então, por exemplo, o cliente que ele tem um valor de lance para dar, que existem 3 formas basicamente de ser contemplado no consórcio. O sorteio, que todo mundo conhece, que é a IBCC do cliente. Teria. O lance fixo e a loteria mesmo, lance fixo, tá? Que é uma porcentagem ali, geralmente eles trabalham de 25% do valor daquele crédito que o cliente pode estar ofertando. Ele participa de uma espécie de segundo sorteio, certo? Ou o lance livre, que aí ganha quem der o maior lance. O número de contemplações que vai haver naquele grupo depende da saúde financeira do grupo, tá? Da inadimplência, da adimplência. Então tudo isso a gente mostra para o cliente. Mas o cliente ele pode fazer o consórcio hoje e com o cálculo que a gente faz para ele, com a estimativa de quanto ele precisa dar de lance para ser contemplado no outro mês. Inclusive o nosso vendedor que está aqui, acho que tá no segundo mês do cliente que ele atendeu recentemente. Inclusive era um cliente que queria comprar um seminô e foi contemplado. Ele recebeu hoje a notícia da contemplação dele. Então, assim, isso tudo depende de com quem você faz o consórcio, né? E assim, um alerta para as pessoas, tá? Infelizmente, no mercado, é por isso, um dos motivos que a gente está procurando você aqui é por isso, Grazi. Existe muita fraude nesse meio. Então procurem um atendimento especializado, uma loja de referência, tá? E aí, eu suspeito de falar, mas a JRCA, o grupo JRCA, ele tem essa credibilidade no mercado. E se você quer fazer um consórcio bem feito, certo? Com a verdade mesmo, um planejamento adequado, procure o grupo JRCA. Seja em Arapiraca ou em Maceió, a gente vai estar à disposição para atender da melhor forma. Eu agradeço a participação de vocês aqui no Franquia Frente com a Grazi, deixando claro, né, que aqui na tela tem QR Code. O que é que tem nesse QR Code? QR Code tem o nosso contato, certo? A pessoa que fala lá, provavelmente vai falar diretamente comigo. E aí, com base em algumas perguntas, né, que a gente geralmente faz esse atendimento, que é personalizado, tá? Não é um robô que vai te atender ali, eu vou fazer algumas perguntas para entender a tua necessidade e caminhar para um vendedor para que ele consiga fazer a melhor proposta possível dentro das possibilidades que você está procurando. Seja de parcela, de prazo, para aquisição de um carro do segundo, terceiro, quarto mês, ou até para uma compra futura, para quem já tem o carro também, está querendo trocar o veículo daqui a algum tempo, já ir pagando o consórcio ali para ir se planejando, tá? Então, pode colocar a câmera no QR Code que a gente vai poder te atender com o maior prazer do mundo. Eu agradeço a participação de vocês e deixo aqui o espaço aberto para a Kênia, para o Pedro, né, fazer suas considerações finais. Eu que agradeço aqui imensamente a Frente com Grazi, né? É um nome tão chique, frente a frente com a Grazi. Então, parabéns você pelo programa que você tem aí, incrível, pela repórter que você é, que vem buscando a cada dia inovação aí no Estadão. Sempre estou lá curtindo você e as suas reportagens são, assim, não é querendo um êxito matuto, né? Passa a banha, mas é uma realidade. Você realmente é uma jornalista incrível. Muito obrigada pela oportunidade, né, Pedro? E ressaltando aqui, com relação ao consórcio, entra lá no QR Code, fala, como o Pedro falou, não é o robô, porque hoje muita gente fala, falando com o robô e demora para passar para o atendente, e lá vai ter um pós-vida especializado para atender. Você, cliente aqui, Palmeiras dos Rios, eu te esperando. Olha o recado. Pedro. Então, quero, antes de tudo, assim como quem já fez, agradecer pelo espaço, tá? Pelo ter tempo aqui, né? Poder conversar com não só com o Palmeiras dos Rios, né? Hoje acho que o problema ele abrange até fora do estado também. Isso é bacana ver um programa se destacando assim. Tem uma mulher, né, à frente aí. Isso, exatamente, é uma mulher empoderada aí à frente. Mas enfim, agradecer pelo espaço, dizer que no grupo JRCA você vai encontrar segurança suficiente para fazer esse planejamento através do consórcio ou para adquirir o teu carro, o teu veículo através de financiamento também. A gente preza pelo nome da empresa, né, obviamente. Então, eu acho que é um caminho seguro para que você faça a aquisição da melhor forma possível, certo? Quero voltar aqui em outra ocasião, talvez fazendo um evento de vendas aí, né? O carro, Exatamente. Aí trazer aí test drive para o pessoal aqui de Palmeiras. Vou pedir esse apoio a você. Criar um evento de a gente vai fazer futuramente.
fazer os testes de drive aí com o pessoal poder experimentar os carros, conhecer os produtos, enfim. Muito obrigado pelo espaço. Já quedinho aqui, Graça, não sei, querer interromper, já envolve Primeiro, pode ficar à vontade. o excelente aí do grupo JSCA é um leque de oportunidades, né? Porque você tem BYD, Nissan, Mitsubishi, Volkswagen, seminovos, Bajaj e motos. Então, um leque de oportunidades para o cliente. O cliente contemplou, ele vai escolher uns dos concessionários, claro, que já está fidelizando esse cliente. Então, finalize só com esse fidelizar. O cliente que ele entra no grupo JSCA, tenha certeza que ele é fidelizar para a gente dar um atendimento de qualidade. Eu agradeço a participação da Kênia e do Pedro aqui no Frente a Frente com a Grazi, né? E vem para a JRCA. Até a próxima!